Olá, crianças! É uma alegria estar aqui mais esse dia para gravar essa videoaula para vocês. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada por este dia, muito obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa igreja. Abençoa esta aula, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, do Antigo e do Novo Testamento. Vamos começar então pela Páscoa do Antigo Testamento. O povo de Deus se mudou para a terra do Egito para fugir da fome. E o povo hebreu começou a se multiplicar muito e o faraó começou a se sentir ameaçado. Com isso, ele escravizou o povo de Deus. O povo de Deus começou a sofrer muito na mão dos egípcios. Vocês sabem, criança, o que é um escravo? Um escravo é uma pessoa que trabalha muito, mas ele não recebe um salário pelo seu trabalho. E ainda é muito maltratado. Vocês estão vendo aqui que ele está sendo chicoteado, um trabalho forçado. O povo de Deus, então, não aguentava mais essa situação e resolveu clamar a Deus. Eles oraram e pediram a Deus que socorresse o povo, que livrasse o povo dessa servidão no Egito. E Deus ouviu o clamor do seu povo. O próprio Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. No entanto, os hebreus eram escravos de Faraó, então eles precisavam que Faraó autorizasse a saída do povo do Egito. Mas Faraó não autorizou. E por isso, Deus enviou 10 pragas ao Egito. Vocês lembram dessas pragas, crianças? Vamos relembrá-las? A primeira, Deus transformou a água em sangue. Depois vieram as rãs. Depois, os piolhos. Em seguida, as moscas. Depois, a peste. Depois, as úlceras, machucados, doloridos. Depois, a tempestade de pedras. Os gafanhotos. E a nona praga, as trevas. Depois de 9 pragas, Deus anunciou a Moisés a 10ª praga. Desta vez, todo o primogênito, sendo de homem ou de animais, morreriam. Então, Moisés foi falar a Faraó, mas ele não se importou. Depois de dar o recado a Faraó, Moisés voltou ao povo hebreu e passou uma série de instruções, pois o povo deveria se preparar para sair às pressas do Egito. Eles deveriam comer um cordeiro naquela madrugada. Nenhuma parte do cordeiro deveria ser desperdiçada. E com o sangue desse cordeiro, eles deveriam tingir os umbrais das portas. Olha aqui. Com o sangue do cordeiro, eles tingiriam a parte de cima das portas. Por que isso será? Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, que diz assim a parte A. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Então, a família protegida pelo sangue do cordeiro viveria com tranquilidade para iniciar a grande caminhada e saída do Egito. Toda essa preparação para sair do Egito foi denominado Páscoa. Páscoa, que significa saída, que significa a passagem, o dia em que o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. Então, crianças, naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Todos os filhos mais velhos dos egípcios morreram. Os filhos dos hebreus, porém, permaneceram intactos, assim como seus animais. Faraó
mal podia acreditar que o seu filho, o seu primogênito, aquele que herdaria o seu trono, estava morto. Houve muito choro, houve muita tristeza na terra do Egito aquela noite. Por fim, Faraó deixou o povo ir. Faraó deixou o povo de Deus ir embora. Vamos falar agora um pouco sobre a Páscoa no Novo Testamento. E vocês, crianças, acham que Jesus comemorava a Páscoa? A Bíblia nos diz, lá em Lucas 2:41, que anualmente os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Sim, Jesus comemorava a Páscoa. Jesus não apenas comemorava a Páscoa, mas ele veio para dar um novo sentido para a Páscoa. Um tempo depois, quando Jesus, já adulto, no decorrer do seu ministério, quando ele estava reunido com os seus discípulos, comemorando a Páscoa, Jesus sabia que ele seria traído por um de seus discípulos. Então, naquela mesma noite, enquanto orava, Jesus foi preso. Jesus foi levado a julgamento. Jesus foi julgado. Jesus foi condenado injustamente por um pecado, por um erro que ele nunca cometeu. Jesus nunca pecou. Jesus teve uma vida exemplar aqui na terra. Cuspiram no rosto de Jesus, bateram em Jesus, colocaram uma coroa que feriu a sua cabeça, fizeram carregar uma cruz muito pesada. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário, ele morreu. Vamos falar então, agora, um pouco da Páscoa do Novo Testamento. Vocês acham, criança, que Jesus, ele comemorava a Páscoa? Sim, Jesus comemorava a Páscoa. Lá em Lucas 2:41, diz assim, que anualmente iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Jesus não só comemorava a Páscoa, mas ele veio ao mundo para dar um novo significado para a Páscoa. Então, uns anos depois, quando Jesus já exercia o seu ministério, reunido com os seus discípulos comemorando a Páscoa, ele sabia que um dos seus discípulos iria o trair. Então, naquele dia, enquanto orava, com muita aflição clamava ao Pai. Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado injustamente a uma morte de cruz. Bateram no nosso Senhor, cuspiram no nosso Senhor, xingaram o nosso Senhor, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, o fizeram carregar uma cruz muito pesada. O nosso Senhor foi levado à cruz. Jesus foi levado à cruz. Pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés e ali ele se entregou. E Jesus morreu naquela cruz. Então, quando Jesus morreu, o seu corpo foi colocado em um túmulo novo, cavado na pedra. Colocaram uma grande pedra para fechar o túmulo. Colocaram também guardas na frente do túmulo de Jesus, para que nada acontecesse. Então, crianças, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removeu aquela pesada pedra e assentou-se sobre ela. Os guardas que estavam guardando o túmulo tremeram e ficaram com muito medo. A Bíblia diz que eles ficaram como mortos. Mas o anjo do Senhor dirigiu-se às mulheres e disse: Não temais, pois sei que buscai a Jesus crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Olhem o túmulo, crianças, e olha lá dentro. Cadê Jesus? Jesus não está lá. Jesus venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou. Jesus vive. Jesus reina. Jesus venceu a morte. E sabe, crianças, antes de Jesus vencer a morte e ressuscitar, nós estávamos assim. Nós de um lado
e Deus do outro, separados pelo pecado. Então, quando Jesus se entregou naquela cruz do Calvário por nós, ele fez uma ponte. E através dessa ponte, agora nós temos acesso a Deus. Nós somos restaurados. E o nosso coração, que era assim, sujo, cheio de pecado, hoje, através de Jesus, nós podemos ter o nosso coração limpo. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Jesus levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, hoje nós podemos comemorar que o nosso Redentor vive. Jesus está vivo. A Páscoa é um momento de nos alegrarmos, pois o nosso Redentor vive. Então, crianças, hoje a Páscoa significa Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus está vivo e ele reina. E ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Espero que tenham gostado da nossa aula. Compartilhe com seus amigos. Leve adiante essa mensagem de amor que Jesus teve por nós, que nos amou tanto que se entregou por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Fiquem com Deus, crianças. Até a próxima. Um beijo.